Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Onde existe vida, há geração de resíduos, e isso nós não temos como controlar. Mas reduzir os impactos ambientais causados pelo lixo, isso sim, nós devemos fazer. O tema do Viver Sustentável de hoje é a compostagem dos resíduos orgânicos. Descubra como funciona a compostagem em larga escala. Aprenda a fazer uma composteira doméstica. E assista a entrevista com Sabetai Calderoni, autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, que nos fala sobre a situação dos resíduos sólidos no Brasil. O Aterro Sanitário de Campinas, interior de São Paulo, possui uma área especial para efetuar a compostagem dos resíduos orgânicos. Vamos ver agora como funciona o processo de transformar o lixo em adubo. Os resíduos orgânicos representam cerca de 30% do lixo recolhido diariamente. Quase todo esse volume vai para aterros sanitários e lixões, ocasionando o superlotamento destas áreas. Descartar o lixo orgânico é desperdício, já que ele é rico em nutrientes para o solo e pode se transformar em adubo. A cidade de Campinas, interior de São Paulo, mostra que a melhor solução para os resíduos orgânicos é a compostagem. Em complemento à coleta seletiva, a gente começa a fazer aqui na cidade também a compostagem dos resíduos orgânicos da cidade. Não é ainda os resíduos que vêm da coleta domiciliar. A gente começou a trabalhar com podas e galharias. A gente tem os resíduos que vêm da Ceasa e tem também o lodo de uma estação de tratamento de esgoto. Aqui são compostados mensalmente 150 toneladas de capim, 100 toneladas de lodo resultante do tratamento de esgoto, 370 toneladas de resíduos de frutas, verduras e legumes provenientes do Ceasa e 30 toneladas de podas de árvores. Vamos ver agora como funciona o processo de compostagem. Os resíduos orgânicos chegam em caminhões da coleta seletiva da cidade. As podas de árvores passam por um triturador para facilitar a ação dos decompositores. Depois, uma escavadeira faz a homogeneização do material. Lá ele permanece durante 7 dias, organizado em pilhas. Nesta fase, inicia-se a decomposição dos resíduos. O próximo passo é transferir as pilhas para outra área, onde elas serão dispostas em leiras de 2 metros de base e 2 metros de altura. Neste momento ocorre um fenômeno muito interessante, a alta e a baixa de temperatura. Esses micro-organismos se desenvolvem, degradam matéria orgânica, elevam a temperatura e depois estabilizam. Essa temperatura, portanto, sai de uma condição natural de 25 a 30 graus, se eleva até 65, 70 graus e depois ela começa a declinar mais ou menos, até a temperatura ambiente. Após cerca de 120 dias, o composto passa por uma peneira e é destinado aos jardins e parques da cidade. Para uma maior eficiência da destinação dos resíduos orgânicos, é necessária coleta seletiva. Mas, infelizmente, muitas cidades ainda não possuem o serviço. É preciso cobrar ações governamentais. Meu nome é Eric, eu faço publicidade. Professor, tira uma dúvida minha. Quero saber a diferença entre lixões, usina de compostagem e aterros sanitários. Nos lixões, o lixo doméstico ou até industrial é disposto de uma forma irresponsável, sem os cuidados necessários para evitar que esse lixo venha a contaminar o lençol freático, o solo ou mesmo o ar. Já nos aterros, é feita toda uma preparação. É colocada uma manta no fundo dessa cavidade que caracteriza o aterro sanitário. É depois de colocado o lixo todo recoberto com terra. Em suma, há cuidados técnicos para evitar que haja uma agressão ao meio ambiente. E, por sua vez, as usinas de compostagem constitui um estágio mais avançado ainda em relação aos aterros sanitários. São usinas que permitem
a transformação da parte orgânica do lixo doméstico em adubo, em humus, em um composto orgânico que poderá depois ser utilizado para melhorar as qualidades do solo e, com isso, aumentar a sua produtividade agrícola. No próximo bloco, aprenda a fazer uma composteira doméstica para dar um fim mais útil ao seu lixo orgânico. Fique ligado! O Viver Sustentável pergunta: qual é a cidade brasileira que mais recicla? Letra A, Londrina, Paraná. B, Poá, São Paulo. C, Florianópolis, Santa Catarina. Ou letra D, Dourados, Mato Grosso do Sul? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a cidade brasileira que mais recicla. A resposta correta é letra A, Londrina. Em segundo lugar, vem a cidade de Poá, em São Paulo. O Viver Sustentável está de volta com o tema compostagem. Atendendo aos diversos e-mails que recebemos dos telespectadores, aprenda agora a fazer uma composteira doméstica e dê um fim mais útil ao seu resíduo orgânico. Tudo isso sem sujeira e sem mau cheiro. Oi, gente. Hoje a gente vai ensinar aqui a fazer um minhocário doméstico para o sistema de compostagem por minhocas. Para isso, vocês vão precisar de uma caixa como essa, furada no fundo, terra. Aqui é um composto de terra com humus. Vamos precisar também de serragem para fazer o toque final do minhocário, né? Se você não tem uma caixa como essa na sua casa, você pode utilizar um engradado de feira, que é bem comum de achar em feiras, ou caixa de madeira de feira também. E aí você forra ela com um plástico bem grosso ou uma lona, forra ela inteirinha. E aí você faz os furos no fundo com um prego ou com uma faca. Então, aqui você tem a caixa furada. Você vai colocar a terra, fazer uma camada embaixo. Eu coloquei mais ou menos uns 2 dedos de altura de terra, um composto de terra com humus e serragem. Aí aqui no caso a gente pega o nosso resíduo orgânico, a gente pode despejar ele dentro da caixa. A gente aconselha, para você economizar e ter um melhor aproveitamento de espaço do seu minhocário, a colocar num canto só da caixa. Aqui eu estou colocando a minhoca agora por cima. Estou colocando em torno de umas 50 minhocas para esse tamanho de minhocário, que é para umas 2 pessoas, esse tamanho de caixa. Que 50 minhocas é uma matriz suficiente para você iniciar o processo de compostagem. Com o tempo essas minhocas vão se multiplicar e vão chegar em torno de umas 200, 250 minhocas. Essas minhocas você pode encontrar com produtores de minhocultura. Se você não tem minhoca, está com dificuldade de achar minhoca já pronta para compostagem, você pode achar em casas de jardinagem, floriculturas, áreas de jardinagem, humus de minhoca vermelha, que normalmente o humus de minhoca ele já vem com ovinhos de minhoca, né? Então a gente colocou aqui as minhocas e aí, para finalizar, um detalhe muito importante desse sistema é toda vez que a gente colocar a comida, colocar o resíduo orgânico, a gente fazer uma camada de material seco por cima dele. No caso que a gente está usando serragem, uma serragem grossa que você consegue achar em qualquer serralheria, né? Próximo da sua casa. Cobrindo com material seco é o que vai evitar desse sistema produzir cheiro, um mau cheiro na sua casa, e vai deixar de atrair bicho, atrair insetos, né? E aí aqui a gente terminou a parte interna dele. Para finalizar, a gente coloca uma tampa em cima dele que também evita de vir bichos, né? Uma tampa que ela é furada, ela tem microfuros na tampa para facilitar a ventilação do minhocário. E a gente tampa.
Aí aqui a gente tem uma caixa que ela já está funcionando como um minhocário. O minhocário, ele produz um adubo natural que é muito bom. Você vai ter uma caixa dessa daqui praticamente por mês de humus. E você pode usar para fazer horta em casa, para colocar no pé das plantas. Ele é um adubo muito bom. Se você não quiser usar em casa, você pode ensacar e vendê-lo também. Além desse adubo, você tem a produção do chorume, que ele pode ser usado desta forma no borrifador. Você pode, por exemplo, você tem alguma planta que está com um pulgão, com algum bicho ali, você pode borrifar o chorume puro ou colocar um pouquinho só de água nele e borrifar nas plantas. E você também pode utilizá-lo diluindo uma parte de chorume para 10 partes de água e você pode regar a planta, tá adubando e enriquecendo o solo, né? Então você tem produção de 2 adubos nos sistemas de minhocário. É interessante a gente ter uma segunda caixa, porque enquanto você encheu essa caixa, você vai precisar de outra para estar colocando o seu resíduo orgânico. Então a gente aconselha pegar uma outra caixa mais ou menos do mesmo tamanho, se conseguir uma caixa igual ou melhor, e você coloca em cima. Você coloca uma sobre a outra. E ele vai ficar mais ou menos assim. E aí você tem a caixa que a gente acabou de produzir aqui, uma outra caixa embaixo que ela vai estar de reserva, né? Quando você encher essa, você vai trocar de posição e vai começar a trabalhar na de cima, enquanto que você encheu, vai estar compostando durante mais ou menos um mês e meio. É interessante também a gente conseguir uma caixa ou um recipiente para coletar o chorume. As 2 caixas aqui de cima são furadas, então o chorume escorre, as minhocas podem passar de uma caixa para outra e fica armazenado aqui. No caso de você fazer um minhocário um pouco mais caseiro, você pode achar um recipiente que seja mais ou menos do mesmo tamanho ou que fique encaixado, uma bacia, por exemplo, um balde maior do que o recipiente que estão as minhocas e deixar embaixo para poder coletar o chorume e você poder armazená-lo. O chorume você pode recolher ele uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. Você tem uma quantidade razoável para poder usar na sua horta, no seu jardim. Algumas restrições do que pode e o que não pode ser colocado no minhocário seria carne de nenhum tipo não pode ser colocado, excesso de frutas cítricas, excesso de abacaxi, excesso de laranja, excesso de maracujá. Pode colocar uma coisa ou outra? Pode. Não pode pôr em excesso para não deixar um ambiente muito ácido para as minhocas. Também excesso de restos de comida muito temperado, com muito alho, muita cebola, muita pimenta, em excesso. Se for um pouquinho, pode colocar. Casca de limão de jeito nenhum. Então são essas restrições. O resto da cozinha, resto de frutas, resto de legumes, resto de verduras, cascas, folhas, sementes, resto de comida que não foi consumido, um pouquinho de feijão, arroz estragado que está na geladeira, pode ser colocado também. Quem quiser adquirir um minhocário pronto, pode entrar no site www.moradadafloresta.org e lá você vai ter mais informações de como adquirir um minhocário deste pronto, em 4 tamanhos. E também tem informações de como fazer, informações detalhadas de como fazer um minhocário e sobre o funcionamento dele. Então, para você que já faz a coleta seletiva em casa e quer dar uma solução para o seu resíduo orgânico, ou para você que quer colaborar com o meio ambiente de alguma forma, pode estar utilizando o sistema de compostagem doméstica por minhocários, que auxiliará muito na questão do lixo urbano. Então é uma solução para o resíduo orgânico das grandes cidades, né? Então fica esse recado e essa dica para vocês. Meu nome é Rafael, faço publicidade. Professor, por que no Brasil não existe uma lei que obrigue a compostagem? É possível que no futuro uma lei como esta acabe sendo aprovada. Aliás, uma lei que obrigue a coleta seletiva e a compostagem já existe em São Francisco, nos Estados Unidos, impondo pesada multa de $500 ao contribuinte, ao cidadão que não a obedecer. Aqui no Brasil, acredito que ainda não estejamos no momento de implantar uma lei que compulsoriamente obrigue a compostagem.
o nosso momento atual é no sentido de acabar com os lixões, transformar os lixões em aterros, tecnicamente conduzidos para lá bem dispor o lixo doméstico. Em seguida, implantar gradativamente a coleta seletiva e a seguir a compostagem para transformar em adubo 60% do lixo doméstico que vai para os aterros. Meu nome é Nayara, faço jornalismo. Professor, existe alguma maneira de descontaminar áreas que já foram degradadas? Sim, é possível descontaminá-las, desde que esse processo seja feito da forma correta. A simples deposição de areia ou argila em cima dessas áreas contaminadas pode ter o efeito contrário, até potencializar os seus efeitos maléficos. Para descontaminar uma área degradada, é preciso utilizar um processo chamado de biorremediação, que normalmente utiliza bactérias geneticamente modificadas. Bactérias que podem dissolver, digerir aqueles componentes nocivos que estão naquele solo, naquela área, e com isso descontaminá-las. Existem no Brasil aproximadamente 100 empresas, das quais 80 são empresas estrangeiras, que dominam a tecnologia deste processo. No próximo bloco, assista a entrevista com Sabetay Calderoni, autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo. Ele nos fala sobre a importância da coleta seletiva, da destinação correta dos resíduos sólidos e do nosso futuro no planeta. Fique ligado. Você sabia que sua grama cortada é um ótimo fertilizante? Quando for podar a grama do jardim no período de estiagem, não remova o resíduo cortado. Ele protege e fertiliza o solo, além de conservar a umidade. Para produzir 1 tonelada de papel são necessários 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia. Mas para produzir a mesma quantidade de papel reciclado, são usados apenas 2 mil litros de água e 50% desta energia. Portanto, prefira os papéis reciclados. Desta forma, você estará contribuindo com a preservação do meio ambiente. O tema do Viver Sustentável de hoje é compostagem. O nosso entrevistado especial de hoje é o Dr. Sabetay Calderoni. O especialista em resíduos e meio ambiente nos fala sobre a situação do lixo no Brasil, soluções e o nosso futuro no planeta. Hoje temos a satisfação e o privilégio de termos aqui no programa Dr. Sabetay Calderoni, formado pela USP, pós-graduação na Universidade de Edimburgo e autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, na 4ª edição. Que prazer contar com a sua presença. Que grande honra tê-lo aqui, Dr. Mendes Tame, sou um grande admirador seu de longa data. Obrigado. Qual é o estágio do aproveitamento do lixo no Brasil? A nossa situação no Brasil hoje em relação aos resíduos sólidos é ainda bastante precária, bastante embrionária. Temos muito a evoluir. Infelizmente, ainda prevalece a lógica do aterro. Muitas vezes apenas o lixão, aquele vazador a céu aberto, muito pior. Nós podemos perfeitamente aproveitar aquilo que, equivocadamente, por um erro do nosso olhar, chamamos de lixo, de materiais descartáveis, nós podemos aproveitar como matérias-primas preciosas para o processo de industrialização daquilo que chamamos de resíduos, mas que são essas matérias-primas que podem nos trazer grandes benefícios econômicos, energia elétrica, fertilizantes,
tijolos. Podemos resolver muitos problemas da sociedade, gerar muitos empregos, impostos, desenvolver uma grande atividade econômica com o conjunto da produção. E nós estamos simplesmente gastando muito dinheiro todos os dias para enterrar essa imensa riqueza. 60% do lixo domiciliar é orgânico, 40% que equivale à parte sólida. Onde é que está o maior lucro no aproveitamento? Na parte orgânica ou na parte do lixo sólido? Ou nos dois? Na verdade, nos dois. Nós temos diferentes tecnologias à nossa disposição que fazem com que o lucro oscile um pouquinho para cá ou para lá. Mas a grande conclusão é que é grande em ambos os lados. No caso do aproveitamento dos resíduos orgânicos, nós podemos usar o processo da compostagem, simplesmente, que é um processo muito barato, acessível a todos os municípios, ou podemos utilizar o processo da biodigestão anaeróbia. Em ambos os casos, nós vamos ter o fertilizante, só que no caso da biodigestão anaeróbia, vamos ter também o metano, gás de síntese, que permite a produção de energia elétrica, mas o investimento é muito mais alto. A compostagem rapidamente nos resolve um grande problema, que é o escorrimento da água. Metade de tudo aquilo que está dentro do resíduo orgânico, que é 60% do domiciliar, é água. E isso pode escorrer para uma canaleta e ser tratado e reaproveitado. Não há necessidade de transportar essa água para um aterro para que depois, junto à putrefação do material orgânico, isso se transforme num risco para a nossa saúde. Já no caso da fração seca, nós podemos, com uma parte dela, através da gasificação, produzir também energia elétrica. Podemos fazer com que o material seja separado. E a gente tem duas formas de trabalhar com energia elétrica. Uma é pela produção de energia, pela geração. A outra é pela conservação. E a conservação é muito mais eficiente que a geração. A latinha de alumínio economiza bilhões de energia elétrica, porque é reaproveitada e evita que a gente use a matéria-prima bauxita, e assim por diante. Nos últimos anos, o governo federal, de uma forma muito manhosa, foi dando isenções nos impostos, como imposto de renda, IPI, aqueles impostos que ele divide com os estados e municípios, foi dando isenções e cobrando contribuições que não compartilha com os municípios. Aumenta a receita do governo federal e não divide com os estados e municípios. Com isso, difícil encontrar um município que tenha recursos para fazer esse investimento. Há possibilidade de parcerias com o setor privado para que esse investimento inicial possa ser feito pela empresa que coleta o lixo ou pela empresa que vai administrar o aterro ou até por uma terceira? Sua pergunta é muito importante. Permite que a gente destaque o papel das parcerias público-privadas. As prefeituras podem, perfeitamente, com grande proveito, celebrar parcerias com empresas capazes de aportar os investimentos necessários aos municípios, sem uso do recurso público. No caso do lixo, especialmente, isso seria muito proveitoso, porque podemos implantar aí um modelo mais amplo, completo, com mais investimento, e que permitisse esse aproveitamento integral dos resíduos e economia para o município com os aterros sanitários. Evitaríamos, por exemplo, 80% do aterro, ou 90%, um aterro que ia durar 10 anos, passa a durar 100 anos, um século, porque nós vai receber só 10% dos resíduos. A área necessária para se implantar um aterro é muito grande. A gente está pensando em uma área de 20 anos normalmente, são 7.000 e tantos dias. A central de reciclagem, o que entra de manhã sai à noite, é um dia. Um dia contra 7.000. Nós estamos aqui com uma coisa 7.000 vezes menor. Se eu receber um lixo de um dia, se tiver compostagem, que vai ficar 60 dias, 90 dias, então diminui um pouco para 1.000 vezes a parte da compostagem. Então é muito menor a área, pode ser muito mais próxima e nunca se esgota. Nós sempre analisamos pelo produto final. Por exemplo, esse adubo produzido na compostagem, ele tem mercado? Já existem, digamos, estudos feitos pelo Instituto Agronômico ou por outra instituição de utilização desse adubo para determinadas culturas? Adubo é utilizado e é indispensável hoje em dia.
A produção não se faz hoje mais sem adubo, então o mercado é imenso. E as culturas mais adequadas por segurança são as culturas florestais e culturas permanentes. O café, por exemplo, a laranja. Então, as culturas permanentes são muito interessantes. Então, mercado certamente existirá. As prefeituras têm que comprar adubo para suas praças públicas, para seus jardins, para as alamedas. A prefeitura evitaria também os custos envolvidos nos parques públicos. E teria essa possibilidade também de o Interlândia agrícola se beneficiar. Dr. Calderoni, aqui no estado de São Paulo, o governador José Serra, com o secretário Graziano, fizeram um imenso esforço para transformar lixões em aterros. Para se ter uma ideia, nós tínhamos lixões até em área de recarga dos aquíferos. Mas o que propõe é um estágio superior, transformar aterros em centrais de compostagem, em produção de energia elétrica, para diminuir os aterros, ou até eliminá-los. O que nós temos que fazer para realmente estimular essa nova etapa? Poderia, quem sabe ele, dar um grande passo agora e fazer com que fosse dada nota, por exemplo, mais aos municípios, não somente pela qualidade do seu aterro, mas também pelo seu sistema de gestão de resíduos como um todo. Existem alguns programas, por exemplo, de Fortaleza, do qual nós participamos há pouco, já no Rio de Janeiro, é uma semente que germinou, que faz com que haja um envolvimento social imediato e rápido, de um momento para o outro, de toda a sociedade. Nisso, a partir somente de uma tendinha que é colocada na porta dos condomínios, ou mesmo favelas, lugares de difícil acesso, em que a população ganha um cartão magnético, leva o lixo para uma balança eletrônica pesar e encher de dinheiro, segundo os preços que estão colocados na tabuleta, aqueles cartões. Eram 35 mil cartões inicialmente em Fortaleza, hoje são 150 mil cartões já. As crianças agora, que andavam em ruas cheias de sujeira, brigam entre si, dizendo: eu vi aquele plástico, eu vi aquele papel primeiro, vamos levar lá para a balancinha, está aqui o cartãozinho do meu pai, vamos carregar com dinheiro isso aqui. Quando o lixo passa a valer mais na balança para reciclagem do que jogado na rua, imediatamente a atitude da população muda e de um momento para o outro, num ano, nós tivemos essa transformação na atitude. Queremos agradecer a sua participação, sua expressiva, valiosa contribuição para que a gente ajude a criar realmente uma mentalidade ambiental, uma consciência ambiental, transformando meras preocupações ambientais em valores ambientais, valores que sejam incorporados ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Muito obrigado, Dr. Calderoni. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Foi uma grande honra ter recebido a equipe do seu programa e a sua presença, Dr. Mendes Tami. Você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Para assistir ao nosso arquivo de matérias, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!